Pois é, o Brasil tá eliminado da Copa do Mundo Feminina. E eliminado muito pelas suas questões, pelos seus erros. Sim, hoje foi um jogo contra a Jamaica, uma Jamaica que não tomou gol nessa Copa do Mundo. Tomou gol da Renard, quem sabe uma das melhores, não a melhor cabeceadora que a gente tem no futebol mundial, ok. Mas tudo isso era previsível. E eu acho que hoje a gente viu uma noite para elas e pra gente uma manhã de pouca inspiração, de muitos erros técnicos e de muitos erros da técnica. A gente viu a Pia mudando a escalação mais uma vez da seleção feminina. Ela mudou o jeito que a seleção começou jogando, né, a escalação inicial nas 3 partidas. Na primeira ela começa com a Bia Zanerato junto com a Debinha. Na segunda ela tira a Bia Zanerato, começa com a Geise junto com a Debinha. E nessa ela tira a Geise e começa com a Marta junto com a Debinha. E no primeiro tempo a gente percebe que isso não funcionou. A Marta, diferente do jogo que ela entrou, que ela buscou mais a bola contra a França, eu acho que ela ficou um pouco mais lá na frente. E acho que faz mais sentido. A questão é que o nosso meio campo não estava conseguindo funcionar hoje. Muitos erros de passe. A Luana hoje acho que teve uma noite bastante ruim, com muito erro de passe. A Debinha eu acho que teve uma noite bastante abaixo. Tecnicamente e de tomadas de decisão. Acho que essa é uma questão importante, assim, o nosso meio campo, ele não conseguiu jogar hoje. E quando seu meio campo não joga, isso interfere demais. A Rafaele, que é uma zagueira gigantesca, em vários momentos estava tentando usar o espaço que existia para conseguir progredir com a bola e para tentar dar um passe que quebrasse linhas e aí fazer quase que essa ligação direta sem a bola passar pelo meio campo. Então, de novo, a seleção brasileira que fez muitos cruzamentos e não fazia o menor sentido muitos cruzamentos, tendo Debinha e Marta, né? Nenhuma das duas tem esse como principal fundamento, como a principal característica. Então, no primeiro tempo, as coisas realmente não funcionaram. E aí, acho que tem uma questão das jogadoras de uma noite pouco inspirada, de uma noite com muitos erros técnicos e de tomadas de decisão. E aí, eu acho que vamos pro erro da técnica. Eu acho que a escolha pela Marta, ela divide opiniões para muita gente. Eu não começaria com a Marta como titular, mas eu super entendo a Marta começar como titular. Mas a partir do momento que as coisas não funcionam, eu acho que a Pia, como foi basicamente o ciclo inteiro, pouco teve possibilidade ou armas para mudar o cenário de um jogo. O nosso time não estava funcionando e ela volta com a Bia Zanerato no intervalo. E eu gosto da entrada da Bia Zanerato, só que não da saída da Ari Borges. Colocar a Bia para sair da Ari Borges, para mim, não faz o menor sentido. Se a gente pensar no jogo contra o Panamá, a Ari Borges tem o espaço que tem para sinalizações também porque a Bia Zanerato puxava a marcação. Então, você coloca a Bia e você tira a Ari Borges. E aí, pior do que isso para mim, você coloca a Bia Zanerato aberta pela esquerda e deixa a Debinha centralizada. A Bia Zanerato aberta pela esquerda e a Debinha centralizada. A melhor característica das duas não está sendo utilizada quando elas ficam distribuídas no campo dessa forma. E assim foi que as jogadoras ficaram logo que a Bia Zanerato entrou. Pior do que isso pra mim, a Pia fica até os 35 minutos do segundo tempo sem fazer mais nenhuma substituição. O 0-0 não classificava a seleção brasileira. Já era uma eliminação, a gente já sabia que a França estava vencendo no outro jogo. Então a gente entra nesse jogo precisando vencer. O empate era da Jamaica. A Jamaica não tinha tomado nenhum gol nessa Copa ainda. Era óbvio que era isso que elas iam fazer. E fizeram o jogo todo, caíram, fizeram catimba. E a gente não conseguiu em nenhum momento fazer uma grande pressão. E a Pia, quando demora até os 35 do segundo tempo para fazer uma substituição, desculpa, mas o recado... Até pro campo, eu tenho curiosidade de entender, assim, como as jogadoras sentiam nesse momento. Você tá sendo eliminado e a sua treinadora não vai fazer nenhuma substituição? Pois bem, ela faz algumas substituições e aí ela coloca a Geise, por exemplo, e eu acho que a Geise é uma grande jogadora, mas que nesse retrospecto bem recente na seleção, ela não tem entrado bem. E acho que a gente não conseguiu mudar o cenário do jogo em nenhum momento. A gente continuou com muito cruzamento.
As nossas zagueiras foram as melhores em campo. A Rafaele, pra mim, foi o grande destaque, mas a Kathleen também, que hoje jogou no lugar da Lauren, também jogou bem. Mas assim, a gente não tinha repertório pra mudar muito a estratégia do jogo. E essa foi uma questão que a Pia foi cobrada durante o ciclo e não conseguiu entregar. Acho que a gente aumentou a expectativa muito pelo jogo, pela finalíssima, né? Contra a Inglaterra, depois pelo jogo contra a Alemanha. Mas definitivamente, não era a gente não projetava o Brasil ser campeão da Copa do Mundo. Mas definitivamente não era pra gente cair numa fase de grupos ainda, num grupo que tinha França, nós, Panamá e Jamaica. A Jamaica fez vaquinha pra chegar nessa Copa. O Panamá tá na primeira Copa do Mundo. E a gente fez o que fez com o Panamá. Então, desde 1995 a gente não fica pelo caminho numa fase de grupos de Copa do Mundo. Acho que é triste, é importante que se sinta a derrota e é importante que se debata, afinal de contas, qual é a avaliação que se faz do trabalho da Pia, não só durante essa Copa, mas durante esse ciclo. Durante a Copa, eu acho que algumas escolhas dela, pra mim, não fizeram sentido. Contra a França, quando a gente tá perdendo, por exemplo, e ela tira a Antônia e coloca a Mônica, não faz o menor sentido. A Mônica é zagueira, por que você vai colocar uma zagueira no lugar da lateral direita que tá sentindo se você tá perdendo o jogo? Tenta alguma coisa. O empate com a França ali fazia a gente, por exemplo, se classificar no jogo de hoje. Então, acho que foram muitas escolhas ruins da Pia. A entrevista da Pia não me agrada depois. Acho que é muito... Claro, são características diferentes, né? São países diferentes, são culturas diferentes. Mas acho que a Pia sente pouco, assim. Bom, ela não é sanguínea como a gente, né? Enfim, pode ser que também essa seja uma revolta de uma torcedora, de alguma forma, aqui falando. As jogadoras sentiram muito, mas acho que muitas delas reconhecem erros. E a Rafaele, acho que deu uma entrevista muito sincera, dizendo... A gente tem que entender o que é melhor pro futebol feminino, quando é questionado em relação à Pia. Então, vamos entender mais pra frente se a Pia segue no cargo ou não. Mas as escolhas pra mim dessa Copa do Mundo, elas pouco fizeram sentido por parte da treinadora.